Tudo bem, pessoal? Vamos continuar então os crimes contra a saúde pública? O crime de epidemia e de falsificação, adulteração, alteração de produto com fins terapêuticos ou medicamento, eu comentei com vocês quando eu fiz aquele paralelo com os crimes hediondos, tá? Então, o crime de epidemia é causar, tá no 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, tá? Então, a gente hoje, né, como eu expliquei para vocês, pode responder sim, né, pelo crime de epidemia. A pena, gente, é de 10 a 15 anos. É altíssima a pena disso. E esse crime é hediondo se há resultado morte, tá? Então, veja lá no parágrafo 1º, se o crime do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Então, dobra-se a pena. E no parágrafo 2º, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta morte, de 2 a 4 anos, tá? Então, gente, o dolo aqui, ele pode ser dolo direto ou dolo eventual, e também tem a previsão subjetiva, né, que é a possibilidade da culpa, tá? E, nesse caso, se houver resultado morte, é sim hediondo, tá, gente? Então, assim, ainda que não tenha resultado morte, a pena é altíssima, porque aqui a gente procura tutelar a incolumidade pública, a segurança da coletividade, tá? Então, esse tipo penal, ele é gravíssimo, se a gente for parar para pensar, comparando com as outras penas, ele equivale aí a uma pena igual a do tráfico de drogas, igual a do roubo majorado, né, ou roubo próprio, ou roubo com arma de fogo, tá? Então tem que super tomar cuidado aí, tá? Esse é o tipo que incide quando você sai de casa sem máscara, independente se você tem o vírus ou não, tá? Vejam, a gente está no momento de pandemia, então você não cumprir a regra estabelecida pela vigilância sanitária caracteriza o crime, tá? Infração de medida sanitária preventiva, também, né? Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, também hoje, né, na atual conjuntura, é esse o tipo penal que a gente incorre. A pena é de detenção de 1 a 1 ano e multa, tá? Se você for funcionário público, a pena aumenta em 1/3, né? Se você for funcionário público da saúde, ou exerce a função de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então, essa classe, ela é punida, né, com mais severidade, porque entende-se que eles têm consciência plena do que está se pedindo, né? Omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. Mesma coisa, gente. Hoje, se o médico recebe no seu pronto-socorro, na sua UPA, alguém com coronavírus, com Covid, ele é obrigado a notificar, avisar a Secretaria Estadual de Saúde de que tem mais um caso, tá? A notificação aí dessas situações, ela é compulsória, assim como a dengue. A dengue também é compulsória, tá? Por quê? Porque a gente tá vivendo uma epidemia de dengue, uma pandemia de coronavírus, então precisa saber quais são as quantidades de pessoas infectadas para estabelecer aí as medidas de enfrentamento à doença, tá? 270 do Código Penal vai falar pra gente do envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Então, envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo, 10 a 15 anos, tá? Gente, o envenenamento aqui, ele não necessariamente precisa ser de uma substância típica venenosa, cicuta, tá? Não. O envenenamento aqui, desde que seja algo que cause prejuízo à saúde de alguém, é considerado aí como veneno, tá? Lembrando que remédio e veneno é a mesma coisa, tudo vai depender da quantidade, tá?
Então, também é punível, tá? O professor Luiz Regis Prado fala que causar poluição de qualquer natureza em água também é punível, tá? Só que daí a gente teria a punição pela lei de crimes ambientais, tá? Não por esse tipo aqui. Então, corrupção ou poluição de água potável, corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nocivo à saúde, no 271, pena, reclusão de 2 a 5 anos, tá? Teve uma vez, acho que eu já até contei para vocês esse caso, teve uma vez que eu acho que eu fazia estágio no Tribunal de Justiça ainda, nossa, muitos anos atrás, mais de 12 anos atrás. E os estagiários do ensino médio resolveram colocar... Eles eram 2 setores que eram separados só por uma divisória. E eles acabaram discutindo com os outros estagiários do outro setor. E eles resolveram colocar laxante no filtro de água do pessoal do outro setor. Então, assim, todo mundo passou mal, né? Até descobrir o que tinha sido, o que tinha ocasionado, né? Aquele mal-estar de todo mundo. Tinha sido isso. Então, é a hipótese aqui do 271, tá? Você corrompe, né? Ou você polui a água potável aí, tá? Também é uma infração, tá? Então, aqui tem mais 2 tipos que falam sobre a adulteração de água, tá? E vamos ver o que mais tem. Tem mais um tipo penal que é importante aqui dos crimes contra a saúde. Medicamento em desacordo com a receita. Desculpa. No 280, gente, vai falar que fornecer substância medicinal em desacordo com a receita médica, detenção de 1 a 3 anos ou multa. Gente, esse caso é aquele em que o farmacêutico, ele te vende outra coisa, tá? Outro medicamento, ou a miligramagem é diferente. Eu não tenho aqui, sei lá, o remédio X de 10 miligramas, eu só vou ter o de 20. E ele não te comunica, ele te vende o de 20 mesmo, e você passa mal, tá? Acontece alguma coisa. A maioria desses crimes aqui, eles são crimes formais que a gente fala, tá? O simples fato de você cometê-lo já caracteriza a conduta. É diferente de um crime material, tá? Em um crime material como o homicídio, você precisa, pelo menos, que haja uma consequência jurídica, precisa da consumação daquele fato para que a gente tenha a caracterização do crime, tá? Então, ele é um crime material. Só não confundam, gente, que a questão do crime ser material não influencia na tentativa, tá? Não teve morte, né? Porém, pode ter tido tentativa de homicídio, tá bom? Senão, talvez nem isso seria. Mas o crime material, ele precisa de uma consequência jurídica, tá? Ele precisa ali do exaurimento. Então, essa é a diferença com os crimes meramente formais, né? De perigo abstrato, que a gente fala. Até quando você pega manual de direito penal, alguns já trazem lá crimes de perigo abstrato, tá? Eu acho que esse aqui, inclusive, traz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Contra a saúde pública. Quer ver? Tem no título, né? Acho que eu desmarquei a página. Ó. Crimes de perigo abstrato, perigo comum, né? Perigo para todos. Então, o simples fato do cometimento deles, sem o exaurimento da cadeia executória, já caracteriza o crime, tá? Então, essa também é outra... Comércio clandestino ou facilitação do uso de entorpecentes, vai estar falando lá no 281.
Esse aqui, gente, ele foi revogado, tá? Ele foi revogado em 76, esse tipo. E ele falava que importar ou exportar, vender ou expor à venda, fornecer ainda que a título gratuito, transportar, trazer consigo, ter em depósito, guardar, administrar ou de qualquer maneira entregar a consumo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, tá? Então ele foi revogado pela antiga lei de drogas em 76 e posteriormente ele foi tutelado na lei de drogas 11343 de 2006, tá? Então existia o tipo penal, tá? Só que falava assim, comércio clandestino ou facilitação do uso do entorpecente, né? E era o antigo 281 do Código Penal. Isso também é importante a gente falar, tá? Existe também o 282, ele não se vê, ele não caiu em desuso, ele não foi revogado, ele ainda está vigente, e ele fala assim, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, tá? Detenção de 6 meses a 1 ano. Então, aqui é o exercício irregular da medicina, da odontologia e da farmacologia, tá? Então, existe um tipo penal específico para isso, né? Exercício irregular de profissão também é algo que você responderia, né? Não é esse tipo aqui, mas existe um tipo específico para o caso da medicina. 283, gente, vai falar do charlatanismo. O charlatanismo é mais comum, tá? O charlatanismo geralmente ele envolve uma crença religiosa, tá? E alguém se passa por uma entidade ou por alguém que tem poderes aí místicos, né? Lê alguma carta, lê tarô, ouve vozes, lê sonhos, tá? Isso tem bastante, as ditas sortistas, né? Então, o charlatanismo, ele também aí, hoje ainda é previsto, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. E, gente, o porquê que ele não é a gente não vê tanta gente respondendo por isso, tá? Porque isso aqui envolve a crença religiosa das pessoas, tá? E a partir do momento em que a pessoa acredita, você não tem como dizer que a outra é charlatã, tá? Então, fica muito difícil a caracterização desse tipo de crime. Uma das pessoas que a gente sabe, né, que acabou viralizando foi aquele caso daquela casa espírita em Minas Gerais, eu não lembro o nome dele, João, acho que era João de Deus, né? Ele respondeu também por charlatanismo, porque muitas pessoas se sentiram enganadas, né, por ele, e além de tudo, outras disseram que não acreditavam, né, no que ele dizia ter, né, os poderes que ele dizia ter, tá? Então, o charlatanismo, ele também existe e também é um tipo penal. E ele viola aí a boa-fé das pessoas, tá? E também teve um outro caso que eu acho que eu já até contei para vocês aqui, de um psicólogo que passou, que ele dava... eu contei para vocês no caso do tipo penal do estupro, né? Então, além de caracterizar aí o estupro, né, que ele praticava, ele também receitava tratamentos. Então, tratamentos, vamos fazer um tratamento com não sei o que, com ervas, com luz, tá? Então, isso também caracteriza o charlatanismo, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado aí. Curandeirismo, exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Gente, quem nunca foi numa benzedeira, tá? A benzedeira é o tal... o exercício do curandeirismo, tá? É um tipo
dificilmente a gente vê, né, alguém respondendo por isso, até mesmo porque acaba invadindo a crença de outras pessoas. Porém, já existe, porém ainda existe, né? E o foco principal desse tipo penal é quem, não tendo conhecimento para tanto, pratica algum tipo de medicina aí, medicina ilegal, medicina irregular, tá? Então, esse é o grande problema, né? O que eu não conseguiria identificar como típica, porém, o tipo penal não diz pra gente algo assim, sobre se a pessoa que ministra ervas, chás, também responderia pelo curandeirismo, tá? Eu acredito que sim, porque não tem, o tipo penal é aberto, ele não especifica, ele não deixa específico pra gente, né? Então, não teria como a gente desconsiderar. O Nelson Hungria, ele fala assim: enquanto o exercício legal da medicina tem conhecimentos médicos, embora não esteja devidamente habilitado para praticar a arte de curar, o charlatão pode ser o próprio médico que abastarda sua profissão com falsas promessas de cura. O curandeiro, carimbamba, mesinheiro, raizeiro é o ignorante chapado, sem elementares conhecimentos da medicina que se arvorem debelador dos males corpóreos. Então aqui, o tipo penal ele é aberto porque realmente até quem receita um chá, alguma coisa, acabaria respondendo por curandeirismo, tá? E o problema principal disso é quando causa algum dano, né, a morte, quando leva aí a uma lesão grave dessa pessoa que se submeteu a esse curandeirismo, né? Então é bem complicado essa parte, tá? Gente, sobre os crimes contra a saúde, os principais que a gente tinha para falar são esses, tá? Não tem, a maioria deles são crimes, às vezes, que a gente nunca ouviu falar de alguém que respondeu por esse tipo penal, tá? Então, agora, a gente já começa a ver os crimes contra a fé pública. Os crimes contra a fé pública, gente, é a necessidade do homem na crença da veracidade de certos atos, documentos, sinais, qualificações pessoais, tá? É o dia a dia da gente, né? Se a gente não tivesse crença no dinheiro que a gente lida no dia a dia, ia ficar muito difícil, né? As relações comerciais como um todo. Nesse caso também, a ofensa, né, para quem comete esse tipo de crime é a coletividade, a segurança nacional, tá? A fé pública, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. A maioria desses crimes, né, crimes contra a fé pública, incolumidade pública, saúde pública, sempre vão estar envolvendo o senso coletivo, tá? Então, os títulos, eles vão falar sobre falsificação de moeda, tá? Tá prevista no 289, 290, 291 e 292, falsificação de títulos e outros papéis públicos, falsificação documental e outras falsificações. Cuidado, gente, que a falsificação, ela nem sempre, se for um documento público, nem sempre você precisa efetivamente adulterar no sentido de alterar palavras, alterar datas. Às vezes a supressão, né? Às vezes não, a supressão também é uma adulteração. Então, passa o corretivo em alguma coisa, é adulteração também, tá? E todo documento realizado, né, por um servidor público, por uma entidade pública, é um documento público. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, tá bom? Então,
Então, vamos começar aqui. Existem 3 requisitos essenciais nos crimes de falsificação. Imitatio veri, ou aparência do verdadeiro. O que é isso? Aquela imitação grosseira de um documento ou de uma nota não gera a falsificação propriamente. Por quê, gente? Porque efetivamente tem que haver uma associação, uma identificação quase idêntica ao original, né? Então, uma assinatura bem parecida, uma nota de 20 reais, uma nota de 20 reais, nossa, eu fiquei pensando se existia nota de 20, existe. Uma nota de 20 reais muito idêntica a uma nota de 100 reais, então esse é um dos primeiros requisitos, tá? Se essa moeda é grosseira, né? Exemplo, o dinheiro, grosseira, grotesca, é visível que aquilo é falso, sai do tipo penal da falsificação e você vai pro estelionato, porque daí a pessoa tá tentando tirar vantagem sobre você, tá? Então, tentando te enganar, criando engodo. Então, tem que ter isso em mente, tá? Aptidão para causar prejuízo juridicamente relevante em desfavor de outrem. É a potencialidade do dano, não necessariamente precisa causar o prejuízo. Então, vejam, igual eu comentei os outros crimes, esses crimes contra a fé pública, a saúde pública, incolumidade pública, todos eles, a grande maioria, e assim, de cabeça eu não consigo pensar em um que não seja, são crimes formais. Você não precisa efetivamente ter o dano, basta você expor ao perigo, expor a tentativa de dano, basta o simples cometimento, não precisa ter o exaurimento da cadeia, né, da cadeia ali do crime. Não precisa ter todas as fases, né? Então, a iniciativa, o início da fase executória, a execução e a consumação. Você não precisa ter o exaurimento do fato, né? Você não precisa efetivamente passar esse dinheiro para frente, você só falsificar já é o suficiente, tá? O dolo, todo falso é punido a título de dolo, não admite culpa. Então, nenhuma das hipóteses do crime contra a fé pública, das falsificações, tá? Tem como não admite culpa, são todos dolosos, até mesmo porque imagine, gente, eu falsifiquei, mas eu não queria falsificar. Como? Como você não queria falsificar? Né? Como você não queria adulterar? Quando você não quis, né? No momento que você fez, o que aconteceu? Então não tem como, né? Não encaixa as condutas, né? Você tem que ter a intenção, tá bom? Não cabe, gente, não cabe o princípio da insignificância. Gente, a maioria dos crimes contra a administração pública não cabe o princípio da insignificância.